Olá, você que está assistindo o nosso podcast. Hoje temos a satisfação de entrevistar agora o Coronel Marcel Soffner. Marcel Soffner, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um dos professores aqui do nosso curso preparatório para ingresso à carreira de soldado PM. O nosso curso é Wild Lince Setor Policial, onde abrangeremos toda a matéria que cairá no edital. Soffner, satisfação em tê-lo aqui conosco. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a carreira na Polícia Militar, o ingresso como soldado. Poxa, Alexandre, antes de mais nada é uma alegria a gente estar aqui, bater um papo, falar um pouquinho, né, sobre a carreira de policial, né, as portas de entrada, principalmente aí para soldado de Polícia Militar, né, que é uma carreira brilhante e tem a oportunidade de galgar internamente vários postos e graduações, podendo chegar até coronel também. Como que é a hierarquia na Polícia Militar, coronel? Isso é um aspecto que todo mundo confunde, né? Sim. Na realidade, a gente pode dividir em duas situações, né? É a carreira de praças e a carreira de oficiais, né? E aí nós temos os círculos, né? Ou seja, o círculo de cabo-soldado, o círculo de subtenentes e sargentos, que começa como soldado. Aí depois você vai cabo, então soldado e cabo. Aí depois o sargento e o subtenente. Então aqui na Polícia Militar de São Paulo, nós temos o terceiro sargento, o segundo sargento e o primeiro sargento e o subtenente. Então para você chegar a subtenente, praticamente, você tem toda uma carreira para ser ingressa como soldado para chegar a subtenente. Subtenente. Entendi, essa é a carreira das praças. Isso. Perfeito. Nada impede de que no transcorrer da sua carreira você preste concursos públicos e concurso público interno. Entendi. Né? Hoje em dia tem uma curiosidade, na Academia do Barro Branco, a maior parte dos cadetes são oriundos da tropa. Entendeu? Na nossa época, praticamente, era mais de 60% oriundos do mundo civil. Hoje está 60% ou mais é proveniente da carreira de soldado, cabo, sargento, que acaba prestando o concurso também. Entendi. E vai fazendo. E quais seriam as condições de ingresso para o cargo de soldado PM? O que o concurso exige? Então, é um concurso de nível médio, né? Então, você tem que estar com o segundo grau completo e se preparar para as provas, principalmente as provas que são exigidas no concurso. Português, matemática, ciências sociais, geografia, história, português, que exige muito do candidato. Mas português, pelo que eu sei, é a matéria que sim, existe um número maior de questões na prova, né? Sim, porque você vai utilizar muito a língua portuguesa, né? Naturalmente você vai utilizar da melhor forma possível, porque você vai fazer relatórios, você vai fazer redações, você vai fazer documentos. E, assim, para o cargo de soldado não é um bicho de sete cabeças. São noções importantes que as pessoas têm que ter sobre pontuação, por exemplo, né? Sobre interpretação de textos. E até mesmo para falar, né? Conversar com a comunidade, com o cidadão. Exatamente. Então, e aqui no nosso curso, né? A gente tem capacidade e temos aí um vasto material para deixar realmente o candidato preparado. Entendi. Dentro daquela técnica do e-learning, né, e exatamente com pílulas de conhecimento, justamente para que, e com revisão daquilo que foi efetivamente feito, para que aquilo fique fixado na mente, né? Claro que tem que estudar, né? A gente tem aqui, vamos apresentar também uma proposta de estudo, né? Agora, não há mágica, né? As pessoas têm que se preparar. Tem que estudar, né? Tem que estudar. A metodologia utilizada aqui no curso são microaulas, né? Isso. Microaprendizagem de aulas até 10 minutos. Pode Isso. ser um pouquinho menos e um pouquinho mais. Isso. Por quê? Porque esses blocos de conhecimento Exatamente. facilitarão o entendimento dos alunos, né, para a realização de uma boa prova. Exatamente. Então é mais fácil lembrar, né? Sim, e aí aquilo fica fixado realmente. Perfeito. Com os exercícios, né, com as simulações. A ideia é que haja essa repetição justamente para ficar guardado na mente das pessoas. Né? Entendi. E o concurso, ele é para homens e mulheres? Como funciona? Homens e mulheres. Cada edital
tem a sua peculiaridade, né? Mas já teve concursos, por exemplo, que você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Claro. Essa é uma boa colocação. Sim. O concurso ele pode ser feito em qualquer lugar do Brasil, Sim. mas o curso é feito aqui. O curso é feito aqui em São Paulo e ele vai trabalhar no estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Então ele não trabalhará em outro estado? Não, porque as polícias militares, elas são estaduais. Entendi. Né? Então as polícias militares, elas são estaduais. Foi aprovado agora recentemente a lei orgânica das polícias militares, em que haverá uma possibilidade de permuta. Isso está previsto na lei, entre as polícias. Mas isso vai depender de regulamentação, vai depender de uma série de providências que não é uma realidade hoje. Entendi. Até o momento isso não ocorre. Não ocorre. Então, agora uma outra pergunta. Se você presta em Roraima, você vai trabalhar em Roraima. Se você presta em São Paulo, vai trabalhar em São Paulo. Sim, mas atualmente se eu prestar em Roraima, eu vou trabalhar aqui em São Paulo. Uma coisa é prestar o concurso. Sim. Outra coisa é exercer a atividade. Se você prestar o concurso que é nacional para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, você vai prestar o concurso na sua cidade de origem, né? Desde que isso seja previsto no edital, pode ser que mude, e a partir disto, em sendo aprovado nessa fase preliminar, que é de conhecimentos gerais, né? Que é a parte teórica, aí ele vai ter que vir para cá para fazer as outras etapas do concurso. Segunda fase, né? Segunda fase, que é exame físico, psicológico, etc. E tal. Agora, eu tenho alguns conhecidos que moram na cidade de Presidente Prudente, Araçatuba, Araraquara. Se eles poderão trabalhar em suas cidades, dentro da Polícia Militar? Depende do edital. Depende do edital. Porque assim, às vezes nós temos editais que são regionalizados. Né? Então, o que a polícia prepara, né? Se aquele edital for regionalizado, ele tem a garantia de que ele vai trabalhar 2 anos. Depois ele pode ser movimentado. Entendi. Entendeu? Isso vai depender muito da disponibilidade de vagas, etc. e tal, e do que prevê no edital. E dentro disso, porque a PM é uma só, você pode Entendi. estar num local e depois pode estar no outro. Tá. Então, se você vir, você já venha preparado. Você já tem que vir preparado, por quê? Porque você pode trabalhar em qualquer local do mundo, então, do estado. É justamente isso que eu queria perguntar. Eu sei que a Polícia Militar de São Paulo ela tem uma gama muito grande de atividades. Então, eu posso servir no bombeiro, na rodoviária, no ambiental. Sim. Como que funciona isso, então, coronel? Primeiro você faz o exame, o concurso. Uma vez aprovado, você vai fazer a escola superior de soldados. É nível superior? Você sai daqui com diploma de nível superior. Entendi. Assim que você terminou, você tem o título superior, né, de tecnólogo de ciências policiais, de segurança e ordem pública. Então você tem o tecnólogo, aí você tem também o de administrador, né, de segurança e ordem pública, que é aquele que faz um outro, presta para oficial, mas é um quadro auxiliar. Se você prestar para o Barro Branco, você sai bacharel em Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública, fazendo mestrado e doutorado, que é para major e coronel. Aí você sai com esses títulos de doutorado ou mestrado em Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública. Entendi. Agora, voltando ao ingresso na Polícia Militar como soldado, né? O nosso curso prepara o candidato para que seja aprovado nesse concurso. Uhum. Há muitas pessoas que possuem tatuagens, e às vezes as tatuagens estão aqui no rosto, nos braços e tal. É permitido prestar o concurso com tatuagem? Olha, as tatuagens, pelo edital, tem que dar uma olhadinha lá nos editais, né? Elas não podem ser ofensivas, não pode ser incitação de ódio, não pode ter nenhum desse tipo de peculiaridade, né? Que incentive o ódio, desrespeite as pessoas, inverta os valores, né? E hoje já está muito mais, digamos assim, tolerado, né? Diferente da época que eu entrei, você não podia ter nenhum tipo de tatuagem em nenhum lugar do corpo, né? Hoje em dia você pode ter, inclusive que não apareça, melhor ainda, sobre a sua camisa, né? Você pode estar com as costas todas tatuadas, né? Entendi. Desde que não apareça, não há problema. Entretanto, né, há uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em que isso pode ser feito, né? Então, a PM vem acatando essas decisões, né? Então, vai depender de cada edital. Agora, uma outra pergunta.
O que faz o soldado da Polícia Militar? Quais são as funções do soldado? Ele pode trabalhar na área operacional, na rua, no policiamento? Pode trabalhar na área administrativa? Como funciona? Quais as funções que ele exercerá na PM? Sim, a função do soldado ela é o executor mesmo das atividades de polícia preventiva, que nós chamamos. Porque no Brasil tem uma peculiaridade, né? Nós temos uma dicotomia policial única no mundo. E você tem uma polícia que faz prevenção e outra polícia que faz investigação. A Polícia Civil investiga, a Polícia Militar previne a ocorrência de crime por meio da sua ostensividade. Então, o que o soldado vai fazer? Ele vai executar exatamente essa atividade. Ou ele vai ser um motorista de viatura policial, ou, dependendo da sua antiguidade, ele pode vir a ser o encarregado de uma viatura policial. O encarregado seria o comandante. É o comandante de uma força de patrulha, que são 2 pessoas. Entendi. Né? Ou, se for numa força tática, né, ele não vai ser o comandante da viatura de força tática, porque isso é prerrogativa de sargento ou de oficial, né? Mas ele vai fazer parte da equipe de força tática. Né? Então, ele vai ser o que nós chamamos, né, de segundo homem, terceiro homem ou quarto homem. Isso se aplica também à polícia rodoviária, ao bombeiro, da mesma forma. Então, entendi. O soldado realmente é o executor, é aquele que vai exercer essas funções que são peculiares da autoridade policial militar. Diga-se de passagem, o soldado da PM é uma autoridade policial militar. Entendi. Então ele vai exercer a sua autoridade, por isso que por isso que o concurso ele tem esse perfil profissiográfico, né? Mas todo mundo tem condições de prestar, né, o concurso. Obviamente vai depender de outras fases que são importantes, inclusive o Wade Lince aqui ele vai dar algumas dicas, né, na área de psicologia, de preparo físico, inclusive, etc. Nós temos, né, quase que a totalidade dos professores aqui do Wade Lince, setor policial, integrantes da Polícia Militar. Sim, oficiais e praças. Oficiais e praças. Principalmente. Aqueles que prestaram já e já passaram por esses concursos, né? Sim. Tanto cabos, soldados, sargentos, né, coronéis, majores que ministrarão aulas aqui no curso. Sim, né? É muito interessante porque nós temos exemplos aqui de pessoas, né, que começaram como soldados, exerceram a sua atividade, estão ainda trabalhando de uma outra forma, alguns na reserva, outros não. E inclusive já são professores e doutores. Olha que bacana, né? Isso é muito bom, por quê? Porque a gente realmente está trazendo aqui um time de primeira justamente para quê? Para que haja esse suporte, né? Para construir junto uma história de sonhos e realizações. Perfeito. Isso que é importante. Bom, importantíssimo. Agora, pessoalmente, né? Sim. O que levou você, Coronel Soffner, a ingressar na Polícia Militar? Como você soube da Polícia Militar e prestou esse concurso? Então, eu morava numa região que era entre quartéis na época, que é os quartéis de Quitaúna e os quartéis de Barueri. Eu morava em Carapicuíba. Do Exército, né? Do Exército, Sempre quis ir para as Forças Armadas, né? E aí depois eu sempre tive, assim, curiosidade, né? E tinha conhecimento, obviamente, de que a Polícia Militar existia e que tinha possibilidade também de prestar para as academias militares. Tanto lá na AMAN, como na AFA não, porque eu uso óculos, né, desde aquela época. Aí eu falei, eu não vou nem prestar para a Força Aérea, né? Mas prestei para o Colégio Naval, prestei para a Escola Naval, prestei para a AMAN, né? Só não prestei para a AFA e para a EPICAR. Mas prestei aqui para o antigo CPFO, que era o curso preparatório de formação de oficiais que existia, que era o colégio que a gente fazia, né, o segundo grau que a gente fazia na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e prestei para o CFO também, que é o curso de formação de oficiais do Barro Branco. E aí eu passei no Barro Branco. Para mim foi uma grata satisfação. Eu já tinha servido o Exército antes como soldado, olha que legal. Bacana, né? Hein? Então a gente já tem essa noção, né, do que é ser um soldado, né? Do que a hierarquia militar. Do que a hierarquia né? militar, do que um soldado no Exército faz. Aqui na PM é um pouco diferente, por quê? Porque embora você tenha um treinamento que é fundamental, né, de táticas, de operações, tanto o preparo tático quanto o preparo técnico, mas a função do soldado de polícia militar é, na realidade, você servir o cidadão, né? Então, você tem que ter esse sacerdócio, antes de mais nada, Claro, de querer ajudar as pessoas, de querer
prestar um bom serviço com eficiência, né? E se preparar. E além disso, você saber que você vai ser um profissional de polícia, antes de mais nada, né? E que entrando como soldado, no mínimo, você sai sargento, se você absolutamente não fizer nada em termos de concurso público interno. Perfeito. Mas é interessante que as pessoas vão se preparando. E o candidato que passa nesse concurso, ele cursará, né? Sim. É um curso preparatório para soldado? O curso preparatório é o ILINS, né? Sim, o ILINS. Eu digo, é um curso de formação, que possui nível superior. E quais os benefícios que a Polícia Militar fornece para os seus integrantes? Então, a partir do momento que você ingressa na Polícia Militar, embora você esteja ainda num período de provação, vamos assim dizer, porque você está no período de... Não é provação, durante os 2 anos, né, Guilherme? Que você um período de adaptação, você está ali, a gente chama, o seu registro está a lápis, né? Entendeu? Por quê? Porque você está no período probatório. Exato. Você está no período probatório durante 2 anos, né? Então você não tem estabilidade ainda. Durante os 2 primeiros anos. Os 2 primeiros anos, né? Mas a partir do momento que você ingressa na Polícia Militar, assina o termo de posse e começa a fazer a Escola Superior de Soldados, você já é um militar. Embora não formado, mas você já é. É o que nós chamamos de aluno soldado. Entendi. Né? Então você vai lá ter aulas teóricas, aulas práticas, aulas técnicas. Então, das mais diversas matérias que são inerentes ao cargo de soldado. Sim, mas o soldado que assinou o termo, ele desde já possui alguns benefícios. Sim, assistência médica, odontológica, né, psicológica, tudo isso daí tem. Entendi. Porque, além dos seus vencimentos, que você já começa a receber. Já começa a receber fazendo o curso, né? Entendi. Com soldo, claro, com salário de soldado de 2ª classe. Vai mudar um pouquinho, mas essa, por enquanto, é a nomenclatura. Enquanto você está fazendo o curso, né, que é de 1 ano, você é soldado de 2ª classe. Aí você se formou 1 ano. Aí você tem 1 ano de estágio na unidade que você vai ser designado para trabalhar. E você continua soldado de 2ª classe. O famoso mangaliza, não tem nada na farda, né? Não tem divisa, não tem nada. Aí depois você é promovido a soldado de 1ª classe, aí você passa a ter um macarrão, que a gente fala aqui, né? Um macarrãozinho, que é uma divisa, né? Entendeu? Entendi, do soldado de um risco só. Esse é o soldado de 1ª classe. De 1ª classe. Perfeito. Vai mudar, mas por enquanto é isso aí, tá? Com essa nova lei que foi aprovada agora na Assembleia Legislativa, vai ser extinto o soldado de 2ª classe. Já vai entrar como soldado, pronto. Entendeu? Perfeito, facilita o entendimento. Facilita o entendimento. Soldado e acabou. Né? Correto. E aí vai entrar como soldado já e pronto. E aí, depois se você quiser prestar cabo, concurso público interno, né? Aí você passa a ter 2 divisinhas. Né? O 3º sargento, 3. 3 divisas. O 2º sargento, 4. E o 1º sargento, 5 divisas. No ombro. Né? Ou na lapela aqui, dependendo da situação. Do uniforme da farda que ele vai usar, né? E o subtenente é um triângulo no ombro. Né? Aí encerrou a carreira de praça. Aí depois, como oficial, fazendo barro branco ou fazendo o curso do quadro auxiliar, você vai a 2º tenente, 1º tenente, etc e tal, podendo chegar. Então quer dizer que uma pessoa ingressando como soldado, ela pode chegar até o posto de coronel. Se ela quiser, até o posto de coronel. Vai depender dela. Aliás, tem vários colegas de turma que eram soldados e chegaram a coronel. Sim. Depende do seu esforço. Depende do seu esforço, né? Da sua vontade de prestar os concursos, de estudar constantemente. E eu digo o seguinte, nunca desista dos seus sonhos, né? Tem várias pessoas que eu já falei aqui, Alexandre, vai, corre atrás. Você tem capacidade, não, mas é difícil não, é só querer, né? Querer e entregar esses seus planos, porque os planos não são seus, são de Deus, antes de mais nada, né? Exato. Então, a partir do momento que você tem essa vocação divina, né, com certeza você vai alcançar os seus objetivos, né? Chegando até coronel. Sim. E uma coisa interessante também, que conhecimento sem ação é apenas uma intenção. Pois é. Você tem que colocar em prática o conhecimento. Exatamente. E o que nós pretendemos aqui no nosso curso, você como um dos professores Sim. aqui do nosso curso, né, do Wild Lince, setor policial,
você sabe muito bem que é importante você pegar esse conhecimento que será ensinado aqui, Sim. colocá-lo em prática. Sim. E com certeza, com sua dedicação, você passará no concurso. Sim, e a ideia também é a gente sempre dar uma monitoria, explicar como é que tem que ser. Você tem que estudar pelo menos, né, 1 hora por dia. Claro. No mínimo, né? No mínimo. E já vai se preparando. E aproveitando esses blocos de 10 minutos, né? Está na fila do ônibus, lá, olha lá no seu celular, pronto, é uma aulinha. Que a aula tem de até 10 minutos, pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Na fila do ônibus, no metrô, no banco. É importante ressaltar que são aulas de 10 minutos, mas que provavelmente não esgotem a matéria toda. Não. Então vão ser tantas aulas de 10 minutos quanto necessárias. Para cumprir toda a matéria do edital. Exatamente. Mas pelo menos você vai ficar com aqueles 10 minutos na cabeça lá e pode ouvir quantas vezes quiser, né, se preparar. E ainda tem um material auxiliar, né, que é fornecido. Exatamente. A gente vai fornecer também, né, em uma maneira digital, né, os PDFs necessários para cada aula. Sim. E material suplementar e complementar. Claro, vídeos, né, podcasts, links, né? Tudo para que o nosso concurseiro seja aprovado como ingresso de soldado. Porque nós estamos na era da informação. Exato. Né? O que nós vamos fazer aqui é dar um direcionamento. E, claro, passar a nossa experiência e passar o nosso aprendizado. Né? Perfeito. Agora, vai de você, né, que quer ser um soldado da Polícia Militar, se aprofundar, né, pesquisar, nós vamos dar o direcionamento e você vai lá fazer os seus exercícios, suas matérias, etc. Perfeito. Coronel Soffner, satisfação imensa tê-lo aqui em nosso podcast. Para terminar, eu gostaria que você desse algumas palavras, né, fornecesse algumas palavras, alguns conselhos para os nossos futuros soldados da Polícia Militar. Olha, é uma carreira brilhante, né? Você tem todas as condições de prestar um bom serviço. E lembrando, né, é uma das poucas carreiras em que você faz um compromisso solene de defender a sociedade, se necessário, com o sacrifício da própria vida. Então, isso é nato da gente, né? E a partir do momento que você é policial, você vai ser policial para sempre, né? Então, isso que é legal, porque te dá uma satisfação muito grande de você fazer o bem para as pessoas, né? Às vezes nós abrimos mãos, e quantas vezes nós abrimos mãos da nossa própria hora de lazer para ajudar as pessoas, né? Exato. Isso não tem preço, né? Isso é formidável. Então você que tem aspiração, né, de ser um policial, não desista dos seus sonhos. Nós vamos dar aqui, apontar os caminhos e vamos dar todas as condições necessárias para que você, estudando do jeito que tem que ser, você consiga aí os seus objetivos. E às vezes nós temos as pessoas que já trabalham na segurança privada, por exemplo, né? Que é uma profissão tão linda e importante como todas as outras, mas tem aquele sonho, né? Eu quero sair da atividade de segurança privada e quero ir para a segurança pública, né? Então, está no caminho certo, né? Venha para nós aqui conosco aqui que nós teremos condições de dar todo o apoio necessário. Mais uma vez, muito obrigado, Coronel Soffner. Terminamos o nosso podcast de hoje fazendo um convite para que participem do nosso curso. Quer ser aprovado? Curso Wild Lince Setor Policial. Muito obrigado.